E aí, pessoal, beleza? Com vocês aqui é o professor Daí, passando para resolver mais uma questão, tá? Dessa vez de eletrostática, da sequência de questões que eu estou gravando sobre eletricidade e começando, é claro, por eletrostática, tá joia? Veja só, eu vou trazer sempre dicas importantes, tá? E os segredos e os macetes mais simples possíveis para que vocês possam aumentar o rendimento de vocês na resolução de questões, tá? Então, veja só, me segue aí passo a passo que eu vou ler a questão e já vou marcando os pontos principais. E desenhando sempre que possível, que é uma estratégia muito boa, né, para você visualizar o problema, tá joia? Então, vamos lá, terceira questão da série eletrostática. Vou deixar esse. Já tem alguns vídeos lá de questões resolvidas, tá? Que é a terceira, ok? Dessa sequência. Então, vou ler rapidinho e aí vamos analisar as afirmativas, tá? Que são teóricas. Olha só. O equilíbrio eletrostático é uma condição atribuída aos materiais condutores. Em relação a esse fenômeno, tá? Até marcar aqui, assinala a alternativa correta. Ok. Então, o que eu devo saber sobre equilíbrio eletrostático? Pronto, quando a gente fala que um corpo está em equilíbrio eletrostático, certo? Não quer dizer que o corpo esteja sem carga. Isso é um mito, tá? Então a primeira coisa que o pessoal acha é o corpo que não está, por exemplo, um corpo que não está eletrizado, não significa que o corpo não tenha carga. As cargas, gente, ela pertence ao material, ela sempre vai estar lá, está conectada ao átomo. Se o corpo estiver em equilíbrio eletrostático, aí tem duas informações que você tem que saber, tá? Primeiro, essas cargas estão distribuídas na superfície do material. Pode ser um metal mais comum, né? Mas pode ser qualquer um semicondutor. Um exemplo, eu vou desenhar aqui, no cantinho aqui, por exemplo, um- uma superfície metálica, certo? Um retângulo aqui. Veja só, aqui na superfície, só para expressar a vocês que na superfície desse quadrado aqui, vamos supor que seja um metal, as cargas aqui, se ele tiver equilíbrio, são distribuídas na superfície, ou seja, no seu entorno, ok? E na parte interna, aí vem a segunda dica, tá? Na parte interna, o seu campo elétrico é nulo, ok? Porque ele está em equilíbrio eletrostático, então as cargas se distribuem e internamente ele não tem campo elétrico sendo gerado, tá joia? São duas coisas que você tem que saber quando a gente fala de equilíbrio eletrostático, tá? O corpo possui cargas, esse excesso de carga está distribuído na superfície, e o segundo ponto é que no interior aqui, certo? Aqui dentro não tem campo elétrico. Vou até colocar aqui o Ezinho, tá? Só para lembrar que é o E de campo elétrico. Ficou um pouquinho grande, né? Mas aqui dentro, internamente, não tem campo elétrico. Beleza? Veja, sabendo dessa informação, vamos analisar agora as opções e saber qual é a correta em relação ao equilíbrio eletrostático, tá? Letra A, ele fala o seguinte, olha, nos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é sempre constante. Eu acabei de falar sobre isso, tá? Vamos lá. Enquanto seu potencial elétrico interno é nulo. Aqui é o contrário, né? Ou seja, o campo elétrico interno é nulo, como eu havia falado, ok? Ou seja, ele inverteu aqui a ordem aqui lógica. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B, tá joia? Vamos avaliar aqui rapidinho, ó. Nos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é sempre nulo, ok? Enquanto seu potencial elétrico interno é constante. Opa, veja só, esse aqui está coerente, tá? Esse aqui é a nossa resposta aqui, porque, veja só, pelo que eu acabei de falar para vocês sobre os pontos principais que a gente tem que observar, um deles é o campo elétrico, tá? E ele aqui ainda acrescenta o potencial elétrico, né? Que é uma tensão sobre a superfície, ele vai ser constante, isso está correto, e, como eu havia falado, o campo elétrico interno é nulo, certo? Então isso aqui está correto. A letra B que seria o nosso gabarito, tá joia? Posso até analisar aqui a letra C só para encargo aí de consciência, mas vamos lá, só para tirar qualquer dúvida possível. Ó. Letra C. Os condutores em equilíbrio eletrostático, tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico são constantes. Eu já afirmei, né, que eles são diferentes. O potencial elétrico pode ser até constante, mas o campo elétrico ele é nulo. E a letra D, os condutores em equilíbrio eletrostático, tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico são nulos. Não, né? Veja só, é nulo apenas o campo elétrico, tá? Potencial elétrico não. O potencial elétrico é um valor diferente de zero, tá? Então veja a nossa resposta aí, letra B. Tá joia, gente? Veja, com uma questão como essa, simples, tá?
A gente revisou o que é equilíbrio estático, os conceitos lá, ok? E ao mesmo tempo eu deixei para vocês aí uma lógica de como analisar algumas questões envolvendo condutores eletrostáticos, certo? Então, gente, física se aprende assim, na prática, fazendo questões. Se você não sabe ainda, é iniciante, então acompanhe as aulas comentadas, vocês vão aprender a lógica, tá? Através do meu raciocínio aqui, vocês vão desenvolver o de vocês, beleza? Um abraço, bons estudos, e quem se não for inscrito no canal, segue o canal aí, se inscreve, eu vou estar postando esse vídeo daqui a pouquinho. Valeu?